Gente, hoje o tema é suplementação. Suplementos alimentares, quais funcionam, quais não funcionam. E aí eu queria até falar um pouquinho mais dos suplementos que a gente pode e deve talvez até utilizar nesse período de quarentena. Quais são os interessantes manter o uso, quais a gente deve suspender. E, na verdade, o objetivo hoje é até ouvir todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então eu vou, como sempre, pedir os primeiros minutos, mas para eu falar aqui tudo que eu separei para vocês, tudo que eu julgo interessante, mas aí nos minutos finais, nos 15 minutos finais, a gente tira só para tirar as dúvidas de vocês, ok? Beleza? Tô até com o meu computador aqui no colo para não esquecer de falar nada que eu gostaria de falar com vocês. Deixa eu tentar fixar o tema aqui, rapidinho. Suplementos alimentares. Eu vou botar aqui durante a quarentena, porque o foco vai ser esse, tá bom? Apesar de que a gente pode falar sobre todos os suplementos. Suplementos alimentares durante a quarentena, beleza. Vou deixar fixado aí para as pessoas que entrarem depois saberem qual é o tema. Beleza? Então vamos começar. Já demos aí um minutinho para todo mundo entrar. Vamos começar. Eu quero começar falando com vocês sobre suplemento de vitamina D. Gente, eu acho que talvez agora, principalmente agora nesse período de quarentena, que está todo mundo dentro de casa, claro que vai variar quem mora em casa, quem tem um quintal, quem consegue se expor mais ao sol, né? Já que está o tempo inteiro dentro de casa. Espero que consiga ir no quintal ou ir na varanda no momento em que o sol incide ali, para que consiga pegar um pouquinho de sol. Mas eu tenho certeza que nem todo mundo dispõe de uma varanda ou de um quintal que possa tomar um pouco de sol. Então a ideia aqui é eu trazer os suplementos principais que nesse período acredito que sejam essenciais. E para mim um deles é a vitamina D. Então eu preciso obrigatoriamente suplementar vitamina D? Não, a vitamina D está presente em algumas fontes alimentares, principalmente quais? Seriam principalmente peixes gordos, a gema do ovo é uma boa fonte, fígado é uma boa fonte de vitamina D. A grande questão só é que é muito difícil atingir bons níveis de vitamina D só com a alimentação, só com as fontes alimentares. Eu digo isso até por conta própria, tá? Então, exemplo, na minha alimentação, todo santo dia tem ovos, todo santo dia, que é uma boa fonte. Consumo queijos, que é uma fonte também. Gente, vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então ela vai estar sempre presente em alimentos que têm gordura na sua composição, tá certo? Então, mesmo eu comendo ovos todos os dias, quando eu faço os meus exames, se por acaso eu não estiver suplementando, eu já vi que quando eu faço o meu exame de sangue, minha vitamina D tende sempre a dar limítrofe. Então, a ideia o que eu já vi, pelo menos para mim, é que se eu não tomo sol e realmente na minha rotina normal eu não consigo me expor ao sol, se eu não tomo sol, não adianta eu acreditar que só aquilo que eu consumo na alimentação vai conseguir me dar um nível bom de vitamina D. Então eu particularmente, Paula, já faço uma suplementação assim profilática, né? Já faço uma alimentação a nível de manutenção de uma quantidadezinha de vitamina D por dia. Mas que quantidade vai ser essa? Gente, aí claro, depende de como são os seus níveis, qual é o seu nível de exposição solar. E fato a depender do seu nível de exposição solar, você nem precisa suplementar, porque realmente a nossa principal fonte de vitamina D é essa produção aqui na nossa pele no momento em que o raio UV incide aqui na nossa pele. Então, a maior produção sempre vai ser pela exposição solar. Então, fato o que é que eu tenho que pensar em relação à vitamina D agora nesse período de quarentena? Bom, aproveita aí qualquer brechinha de luz que entra na sua casa e tenta tomar um pouco de sol, em torno de provavelmente 10 a 15 minutos de exposição solar. E aí eu te digo, viu, seria principalmente naquele sol de meio-dia. Aquele sol realmente bem forte, porque é onde você vai ter a maior incidência de raios UV. Então, tenta pegar, no momento em que estiver o sol forte, em torno de 10 minutos.
Provavelmente dia sim, dia não, em torno de 10 minutos, já é uma ótima quantidade de tempo em que você vai conseguir uma boa quantidade de vitamina D. E eu tô falando isso com base em quê? Com base em um estudo até que eu vi que foi feito no Reino Unido, na verdade. No período de verão no Reino Unido, os pesquisadores viram que quando as pessoas se expõem em torno de 13 minutos nesse sol de meio-dia, ou seja, nessa incidência altíssima realmente de raios UV, os pesquisadores viram que as pessoas conseguem manter bons níveis de vitamina D se expondo dia sim, dia não, durante aproximadamente 13 minutos. Então, se a gente levar esse estudo em conta, a gente pode dizer que provavelmente a gente também vai atingir níveis ótimos se expondo aí em torno de 10 a 15 minutos, pelo menos dia sim, dia não. Gente, vitamina D hoje, já que a gente está falando de uma pandemia, está discutindo muito até essa parte de imunidade, hoje a gente já sabe que a vitamina D, o papel dela no nosso corpo, vai muito além só do que proteger ossos, do que atuar nessa homeostase, né, de cálcio. Vai muito além disso, é muito mais do que a saúde óssea. Então tem uma parte muito importante que já é fato, que a vitamina D, ela consegue melhorar muito a imunidade. Nossas células de defesa, elas têm ali receptores de vitamina D. Então uma coisa que é para a gente entender é que se eu mantenho cronicamente uma vitamina D baixa, a chance de eu apresentar doenças autoimunes ou a chance de eu ficar mais susceptível a infecções é muito maior. Então, principalmente nesse período de quarentena, a vitamina D é essencial. Então, se você não consegue se expor ao sol, tenta, assim que acabar isso tudo, fazer uma avaliação de exame de sangue para ver mais ou menos como se mantém, né? Como estão os seus níveis de vitamina D na sua rotina, para que você comece a entrar com uma suplementação mesmo de vitamina D via oral, todos os dias ou uma vez na semana. Tudo depende da concentração que você vai colocar. Então, a ideia é a gente conseguir manter níveis bons, porque isso não só vai cuidar da nossa parte óssea, muscular, como também vai cuidar da nossa parte de imunidade, tá certo? Bom, próximo suplemento que eu gostaria de falar com vocês, ômega 3. Olha, gente, ômega 3 é o que a gente chama de gordura essencial, ou seja, é uma gordura que o nosso corpo não fabrica. Então, a gente obrigatoriamente tem que tirar o ômega 3, tem que prover para o nosso corpo o ômega 3 vindo das fontes alimentares. Então, onde é que está presente o ômega 3? A gente já sabe isso, principalmente peixes gordos. Então, salmão, sardinha talvez sejam os mais comuns na nossa rotina. Então, peixes gordos e linhaça e chia. Essas seriam as fontes veganas mais comuns de ômega 3 na nossa alimentação. Gente, tá ruim a conexão? Liliana aqui tá colocando que o dela tá ruim. Vocês conseguem me ouvir bem? E o sinal tá bom? Porque senão eu posso tentar iniciar a live novamente. É que o Instagram tá sobrecarregado, viu, pessoal? O Instagram, assim, tem muita live acontecendo ao mesmo tempo. Então tá bem difícil até. Vou sair e entrar de novo? Toca aí. Bom, eu vou tentar continuar aqui, mas realmente eu sei que tá bem ruim. Eu vou deixar disponibilizado aqui depois por 24 horas, então quem não conseguir uma boa conexão aí consegue assistir depois nas 24 horas, tá certo? Mas é isso, gente, o Instagram tá lotado de gente fazendo live, então eu acho que tá até difícil para o programa rodar bonitinho aí para todo mundo. Então eu vou continuar com o assunto aqui e depois vocês assistem então nas 24 horas que ficarão registradas aí, tá bom? Bom, mas falando então de ômega 3. Ômega 3, voltando então um pouquinho, é uma gordura que a gente considera como essencial. Tudo na nutrição que a gente dá o nome de essencial é aquilo que o nosso corpo não produz e por isso a gente tem que obter a partir da alimentação. O ômega 3, gente, ele está associado a diversos benefícios para a nossa saúde. Ele está associado a melhora da parte cognitiva, isso principalmente na primeira infância, tá? Isso principalmente para bebês, então mães que estão gestantes, né? Então mulheres que estão gestantes, é super interessante, provavelmente a nutricionista de vocês ou até a própria médica já conversou sobre isso.
é super interessante que tenha o uso de ômega 3 nesse período, porque já é comprovado que o ômega 3 nesse período pode melhorar a função cognitiva desse bebê. Então, o modo como ele se comunica, a própria inteligência. Então, aparentemente, o ômega 3 tem essa parte de função cerebral e cognitiva muito importante, especialmente nessa fase inicial, né, nessa primeira infância. Então, gestantes, bebês, é super interessante que haja o consumo de ômega 3, especialmente nessa fase. Mas, bom, mesmo no adulto, o ômega 3, como eu falei, ele é essencial, ele precisa vir a partir da alimentação. E por quê? Né? Por que é interessante eu ter ômega 3 na minha alimentação? Primeiro de tudo, porque o ômega 3, gente, ele é uma gordura que ele tem um potencial anti-inflamatório muito importante. Então, na nossa alimentação, no nosso dia a dia, o próprio consumo de gordura do tipo ômega 6, que também é um tipo de gordura essencial, que a gente precisa colocar para dentro através da alimentação, mas o próprio consumo excessivo de ômega 6, que geralmente a gente tem, isso cria um desbalanço muito grande entre aquilo que é substância pró-inflamatória e aquilo que é substância anti-inflamatória. Então, o ômega 3, ele tem um papel importantíssimo em combater essa inflamação de baixo grau, essa inflamação crônica, que é, na verdade, a causa raiz de muitas doenças crônicas não transmissíveis, né? Como é o caso do câncer, das doenças cardiovasculares. Então, o fato é, o que é que a gente precisa entender? Até esse é um ponto muito interessante, tá? Eu fiz uma live na semana passada até com o psiquiatra, o Dr. Rodrigo Machado, que ele até trouxe para a live, né, que já tinham saído estudos mostrando que a suplementação de ômega 3 não levava a uma menor incidência de eventos cardiovasculares, né? Então, assim, tomar ômega 3 não previne infarto, por exemplo. Mas o que a gente já sabe? A gente sabe que a suplementação de ômega 3, ou não necessariamente a suplementação, mas o fato de você manter boas doses de ômega 3 na sua rotina, isso faz com que você melhore alguns fatores de risco relacionados a doenças cardiovasculares. Então, se eu mantenho uma boa dose de ômega 3 na minha rotina, é fato que o meu triglicerídeos tende a ser mais baixo, que o meu HDL tende a ser mais alto, que a minha inflamação provavelmente não esteja tão proeminente, né, que a minha inflamação esteja mais controlada, já que é uma substância anti-inflamatória. Então, somando todos esses benefícios do ômega 3, é super interessante que a gente mantenha, mesmo que ele aparentemente não traga a nível de desfecho, né? Ele realmente não faça com que você diminua a sua chance de ter um infarto no futuro, por exemplo, mas ele atenua e melhora todos os fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, se a gente pode trazer esse alimento, e aí eu vou chamar de alimento, esse nutriente, na forma alimentar, sem dúvida essa é a melhor opção. Porque é óbvio que quando eu estou também tentando trazer na forma suplementar, eu vou ter que tomar outros cuidados também, de qual é a marca que eu tô comprando, se realmente aquele óleo ali, ele é um óleo de boa qualidade, se aquilo é um ômega 3 de verdade, se tem ali substâncias antioxidantes para prevenir que esse óleo armazenado ali, que ele fique rançoso, né? Que ele perca a qualidade dele. Então, como no suplemento eu tenho que me preocupar com diversas variáveis, o que eu diria que o mais fácil é que a gente tente trazer para participar da nossa rotina alimentos que são naturalmente fontes de ômega 3. Então, você trazer uma vez por semana, uma boa quantidade, ali uns 200 gramas, por exemplo, de um peixe gordo, que pode ser um salmão, pode ser sardinha, você já tem uma ótima dose de ômega 3 equivalente à sua semana, equivalente ao que seria você suplementar todo santo dia ômega 3, uma cápsulazinha. Mas bom, se você não tem acesso a frutos do mar, por exemplo, não tem acesso a peixes aí onde você reside, qual é a outra solução viável? Se você tem linhaça à disposição, acaba sendo também uma opção para quem não pode ter os peixes gordos na rotina. Mas só que a linhaça, claro, pelo fato da gente não consumir um volume grande no momento em que a gente consome, né, na porção,
a gente teria que trabalhar com quantidades diárias, e até mesmo para o meu público vegano, por exemplo. O vegano, ele é uma pessoa que tem que ficar sempre de olho no consumo, principalmente de chia e linhaça. Se ele não vai colocar isso na rotina, o ideal é que ele suplemente o ômega 3, porque senão ele praticamente não vai ter fonte nenhuma de ômega 3 na rotina. Então, uma fonte suplementar que poderia ser dada até aos veganos, hoje a gente já tem suplemento de ômega 3 obtido de algas, certo? Então, quando o vegano ele quer suplementar o ômega 3, obviamente que não vai ser do óleo de peixe, então ele pode suplementar essas cápsulas com ômega 3 vegano, obtido a partir de algas, ou ele pode simplesmente ir para o consumo de linhaça diário. Então, uma colher de sopa cheia de linhaça, ela fornece ali uma quantidadezinha de ômega 3 que é suficiente para a gente, considerando uma dose diária. Então, qual é a grande questão só da linhaça? É que a gente tem que triturar essa linhaça, a gente tem que quebrar essa camada externa para que a gente consiga ter acesso a essa gordura, ter acesso a esse óleo, que a gente consiga realmente absorver esse ômega 3 que está presente ali. Porque uma coisa é fato, a gente não consegue digerir essa camada externa da linhaça. Então, se a gente não tritura ela vai ter mais ou menos, ela vai ter mais uma função de fibra no nosso organismo. Então, da maneira que a gente consome, vai ser a maneira que ela vai ser expelida. Então, se o objetivo ao consumir a linhaça é conseguir absorver a gordura que está presente ali, é importante que a gente triture essa linhaça e consuma logo em seguida, tá certo? Mas essas passam sim a ser uma boa fonte de ômega 3. Até o Dr. Rodrigo, né, o psiquiatra que eu fiz a live na semana passada, ele até trouxe alguns estudos mostrando a relação do consumo de ômega 3 com a menor chance de eventos de ansiedade, de transtornos de ansiedade e depressão. Só que realmente os estudos que mostram isso, eles usam dosagens relativamente altas de ômega 3, o que numa cápsula padrão, né, de concentração padrão, a gente teria mais ou menos que tomar em torno de 9 cápsulas ao dia. Por isso que, claro, que para questões muito específicas como essa, a ideia é que você busque realmente o profissional médico ou nutricionista para te auxiliar e te indicar realmente se você teria essa liberação para tomar doses mais elevadas, né, doses que em teoria seriam acima da média do que a gente deveria consumir por dia. Tá certo? Então, ômega 3 é importantíssimo e é algo que sim, a gente pode manter o consumo desses alimentos fonte durante a nossa rotina, especialmente durante a nossa rotina de quarentena, visando ter esse elementozinho que tem um papel sensacional de realmente combater a nossa inflamação, melhorar toda a parte cerebral e, poxa, de quebra, quem sabe ainda tentar combater aí essa ansiedade e depressão, que em tempos de quarentena é algo que vem com muito mais força, né, para a vida de muitas pessoas. Bom, próximo suplemento que eu gostaria de conversar com vocês é Whey Protein. Vamos então entrar agora no hall dos suplementos que tem uma pegada muito mais esportiva, ou não necessariamente, né? Mas que geralmente as pessoas que estão mais engajadas ali no treino, que elas geralmente escolhem para consumir. Então, o primeiro que eu queria falar com vocês é dos suplementos proteicos de maneira geral. Então, a gente teria aí Whey Protein. Hoje a gente tem a proteína da carne hidrolisada, né, que chamam de beef protein geralmente. Ou a gente tem as proteínas veganas, que podem ser tiradas de diferentes fontes. Geralmente é uma mistura, né, de ervilha, grão de bico, arroz, enfim, as indústrias, né, as marcas tiram ali a proteína de diferentes fontes alimentares veganas, geralmente são leguminosas, e geralmente fazem até uma mistura dessas proteínas para que consiga, nesse suplemento, que você consiga ter todos os aminoácidos essenciais. Deixa eu dar uma olhadinha que eu não vou conseguir ler. Ok. Então, voltando aqui ao raciocínio. A ideia, gente... Então, eu vi muitas pessoas me perguntando, né? Ah, Paula, eu preciso então manter o uso do ômega 3, eu preciso então manter o uso da Whey Protein durante o meu período de quarentena? É interessante que eu mantenha ou que eu suspenda o uso da Whey Protein ou de qualquer outro suplemento proteico? Para responder essa pergunta, gente, a gente tem que ver, na verdade, qual é a finalidade dessa pessoa em consumir Whey Protein ou em consumir qualquer suplemento proteico. Se o objetivo dessa pessoa é simplesmente manter uma quantidade maior de proteína na alimentação porque ela não consegue simplesmente fazer refeições intermediárias, por exemplo,
com ovos, ou enfim, trazer fontes de proteína. Quais seriam essas fontes de proteína? Ovos, laticínios, todos os tipos de carne, leguminosas e seus derivados, né, como é o caso do tofu. Se é uma pessoa que o objetivo dela é emagrecer ou ganhar massa magra, ela está conseguindo manter um treino durante a quarentena, mas ela não consegue muito bem manter boas doses de proteína em cada uma das suas refeições, ela pode utilizar o whey protein ou qualquer outro suplemento proteico para conseguir aumentar a ingestão de proteína, já que ela não consegue via alimentos naturais. Ela tranquilamente pode manter. E isso eu digo para mesmo dias sem treinos, tá certo, gente? Não existe uma obrigatoriedade do consumo do suplemento de proteína ser feito apenas por pessoas que treinam. Então, se eu não treino, mas eu vejo que o meu consumo de proteína está abaixo do ideal, e aí, aí vocês poderiam me perguntar, né? Como é que eu vou saber o que é o ideal de consumo de proteína? Aí, gente, não tem jeito. Entender qual é o seu objetivo e, às vezes, conversar com um profissional que realmente seja habilitado para te passar uma ideia de quanto proteína você tem que consumir no dia. Algo que eu sempre digo para os meus seguidores aqui, né? Óbvio que eu não sei exatamente com quem eu estou falando aí, não sei, às vezes, doenças, fatores de risco particulares de cada um, mas fato eu acho que se a gente quer emagrecer ou mesmo ganhar massa magra, o objetivo é sempre a gente tentar, em todas as refeições que a gente faz no dia, dar uma pitadinha de proteína. Então, se eu faço 4, 5 refeições no meu dia, a ideia seria dar um pouquinho de proteína em cada uma dessas 4 ou 5 refeições diárias. Então, vai que no meio da minha tarde, por exemplo, eu sou uma pessoa, Paulo, que eu não gosto de comer ovos nesse momento, que eu vou estar em home office, então vou estar ali entretida com o meu trabalho, não quero parar para cozinhar alguma coisa. Gente, whey protein ou qualquer outro suplemento proteico isolado pode ser usado nesse momento para cumprir essa função de entregar uma dose de proteína nesse momento, já que você quer manter proteína em todas as suas refeições do dia? Pode, tranquilamente. Então, a whey protein como qualquer suplemento ou como qualquer produto industrializado, a única coisa que a gente vai ter que observar só é, óbvio, qual é a qualidade desse produto industrializado que a gente está colocando, né? Ainda mais se a gente faz um uso diário dessa proteína. Então, qual é a qualidade dessa whey protein ou qualquer outro suplemento proteico? Dá uma lidinha lá na lista de ingredientes. É a partir dessa lista de ingredientes que eu vou ter uma noção se eu estou falando de um bom produto industrializado ou se eu estou falando de um produto industrializado que está cheio, lotado de aditivo químico. Então, o que eu não quero trazer para a minha rotina é um produto, né, que seja ultraprocessado, que esteja ali lotado de aditivos químicos para dar cheiro, sabor, consistência. Então, se eu pego uma whey protein que ela é limpa, né, então que ela vai ter ali basicamente a proteína do soro do leite, que é o whey protein, cacau para dar o sabor de chocolate, por exemplo, e para adoçar vai ter estévia e talmatina ou eritritol, que são adoçantes naturais, eu julgo que isso é um excelente produto alimentício. Então, é um excelente whey protein que pode sim entrar na minha rotina. Então, na verdade, para entender se eu devo manter ou não um suplemento proteico dentro dessa minha rotina de quarentena, não é simplesmente se eu estou treinando muito bem ou se eu não estou treinando muito bem. Qual é o meu objetivo em ter essa proteína? Então, o que eu diria qualquer pessoa que esteja querendo emagrecer ou ganhar massa magra e esteja fazendo por onde, obviamente, é interessante que você mantenha em todas as suas refeições do dia uma quantidadezinha de proteína. E o whey protein, assim como qualquer outro suplemento isolado proteico, ele pode te auxiliar nisso, a conseguir bater essa meta de proteínas do dia com praticidade, certo? Porque o produto industrializado nada mais é do que isso, né? É um produto que traz, né, que tem como grande benefício a praticidade. Então, tranquilamente eu poderia trazer. Mas é óbvio que se eu estou na facilidade de estar dentro de casa, com a cozinha a poucos metros, isso traz benefícios e malefícios, né? Mas o grande benefício é que eu tenho, claro, nesse período, uma facilidade muito maior de manter uma alimentação baseada em alimentos naturais. Então, se eu posso ter um iogurte na minha geladeira, queijos, ovos, um frango desfiado lá para eu pegar rapidinho e comer com alguma fonte de carboidrato, por exemplo,
Por que eu vou recorrer a um produto industrializado? Não necessariamente seria o mais indicado. Então, nesse caso, se você dispõe de tempo para manter a sua alimentação em todos os momentos do dia, né, em todas as suas refeições do dia, você tem tempo e tem ali à sua disposição algo que é natural, prefira sempre o que é natural. Tá certo? Bom, acredito que eu falei de tudo, assim, então eu acho que para quem tinha uma rotina de usar suplementos proteicos e tá aí durante a quarentena conseguindo manter um bom nível de atividade física, eu, por exemplo, não parei, tá? Então, 3, 4, 5 vezes, teve semana passada mesmo na quarentena, foram 6 vezes em que eu consegui executar o meu treino normalmente, né, com pequenas adaptações, claro, porque não estou no ambiente de academia, estou na minha casa, então é óbvio que a gente vai fazer algumas adaptações, mas dá sim para manter um treino muito bom. Então, para quem está conseguindo manter a rotina normal de treino, você pode sim manter normalmente a suplementação que você fazia, que é o caso também do Whey Protein. Certo? O próximo suplemento que eu gostaria de falar com vocês é creatina. Gente, esse sim tem total relação com o treino. Tem total relação com se a gente está conseguindo manter uma rotina de treinos ativa e de boa qualidade e intensidade, ou se a gente não está. Então, vai manter a suplementação de creatina ou até iniciar a suplementação de creatina uma pessoa que quer performance, porque esse é o objetivo da suplementação de creatina, é promover performance esportiva, melhora da performance. Então, no momento em que eu estou suplementando creatina, o que eu sinto no meu treino? Eu sinto um aumento, uma melhora da explosão, eu sinto mais força para carregar aquele determinado peso ali. Então, se eu falo de um treino de força, eu vou ter benefícios. Ou, na verdade, se eu falo de praticamente todo esporte ali coletivo, né? Se eu falo de vôlei, futevôlei, tudo isso eu estou falando de explosão, até mesmo futebol também que eu citei. Todos esses tipos de esporte, eles envolvem explosão. Envolve você dar um sprint, por exemplo, né? Sair correndo ali com a bola e parar. Sair correndo e parar. Ou dar um salto e parar. Então, qualquer coisa que envolva explosão, você vai ter benefícios em utilizar creatina, em estar suplementando creatina. Então, assim, durante a quarentena, é interessante eu iniciar ou manter simplesmente o uso da creatina? Sim, se você estiver conseguindo treinar com qualidade, porque só aí que a creatina vai mostrar os seus efeitos. Então, se dentro de casa você está conseguindo fazer um treino de força, por exemplo, que tenha alta intensidade, que tenha qualidade, é super interessante que você coloque creatina, porque ela vai te ajudar realmente a melhorar a sua performance, mesmo que seja um treino executado dentro de casa. Mas se por acaso você está vendo que o fato de estar dentro de casa fez com que você não estivesse treinando legal, a frequência do treino está muito baixa, a qualidade do treino está muito baixa, você não está conseguindo focar muito na intensidade, você não dispõe de métodos, de equipamentos ou de qualquer coisa que você vê que faria você treinar no seu melhor, então você está vendo que o treino está sempre ficando aquele treino intermediário, meia boca. Gente, aí não tem muita lógica em suplementar creatina, porque a creatina vai te ajudar justamente a superar o seu melhor, a realmente te entregar mais performance. Então, se agora você não consegue manter uma boa performance, não adianta de nada suplementar creatina, tá bom? Mas para aqueles que sim, que estão vendo que conseguem manter uma boa rotina de treino dentro de casa, eu diria que suplementar creatina é uma excelente vantagem que você vai ter para melhorar a qualidade do seu treino e, consequentemente, ou simplesmente melhorar a performance, se esse for o seu objetivo final, né? Então, se a gente está falando de um atleta, por exemplo, uma pessoa que quer performar no melhor dela num treino de um esporte coletivo, perfeito, o objetivo final já é a melhora da performance esportiva e a creatina pode te ajudar nisso. Mas um outro objetivo que a gente também acaba indicando muito a suplementação de creatina é quando a pessoa tem um objetivo de ganho de massa magra, então de hipertrofia muscular. Por quê? A creatina ela vai ajudar ali diretamente na hipertrofia? Não é tão diretamente assim, mas é uma maneira indireta de ajudar, exatamente através da melhora da qualidade do seu treino. Então, se você melhora a qualidade, se você consegue ter mais força, consegue ter mais explosão ali no treino de força,
certamente a chance de você se alimentar bem, dormir bem e conseguir colher frutos ainda melhores no ganho de massa magra é muito grande. Então sim, creatina vai ser um excelente aliado para você que quer ganhar massa magra mesmo durante o período da quarentena. Tá certo? Vamos passar para o próximo, então. Sim, só um adendo aqui sobre creatina. Gente, a creatina ela está presente principalmente, né? De onde é que eu obtenho a creatina? Carnes, principalmente carnes. Então, o público que mais se beneficia da suplementação de creatina é o público vegano, tá certo? Que não tem qualquer fonte de proteína animal na sua dieta. Então, para o público vegano, suplementar creatina é tudo de bom. Creatina, obviamente, ela é sintetizada ali em laboratório, tá? Essa creatina suplementar. Então, tranquilamente os veganos podem consumir essa creatina, não vai ser de uma origem animal. Então, é super interessante para quem é vegano, especialmente suplementar com creatina. Aqueles que são onívoros, né, ou seja, consomem vegetais e carnes, né, e fontes de proteína animal na sua dieta, não necessariamente vão sentir esse acréscimo todo de desempenho com a suplementação de creatina. Às vezes, se a pessoa já consome uma boa quantidade de creatina naturalmente na dieta dela, ela não vai ter esses benefícios. Por quê? Porque as células musculares dela já estão saturadas de creatina. Então, se ela já está com essa saturação máxima só pelo que vem da alimentação normal dela, você tomar creatina a mais e nada vai te ajudar, tá certo? Você não vai ter aumento de desempenho. Mas para a maioria das pessoas, mesmo para os onívoros, eu diria que sim, a maioria das pessoas tende a sentir uma ótima melhora de performance no treino. E só para fechar o assunto de creatina, creatina ela é muito polêmica, né? Tem muitos... Há anos atrás, a Anvisa chegou a proibir a venda de creatina aqui no Brasil. Mas, sinceramente, gente, não tem absolutamente nada comprovado de efeito deletério do uso de creatina para a nossa saúde. Então, não se preocupem, porque creatina não vai aumentar a sua chance de ter pedras nos rins, de ter qualquer problema hepático, não vai. A suplementação de creatina é extremamente segura. Então, tranquilamente, a gente pode trazer a creatina para participar da nossa rotina. Gente, tem mais pessoas entrando agora. Acredito que a live agora está mais estável, né? Me digam aí, a live está mais estável agora? Ou não? Deixa eu ver se alguém me responde. Agora sim. Tem um seguidor aqui dentro da minha casa, meu marido, que está dizendo que agora a live está melhor. Graças a Deus. Gente, porque o que eu falei aqui no início, eu tive que continuar, tá certo? A live, então eu acabei falando, gente, de vitamina D, de ômega 3, de suplementos proteicos, whey protein. E agora tô terminando de falar de creatina. Gente, Lu, não tava entrando. A questão é que é isso, o Instagram tá extremamente sobrecarregado. Vocês veem que estão sendo feitas várias lives ao mesmo tempo, todo mundo tá fazendo live. Então, eu acho que isso está sobrecarregando muito o aplicativo e aí não está rodando direito. Não está rodando. Várias lives que eu também tenho assistido, às vezes tem caído, se a pessoa convida um outro, não consegue estabilizar o sinal, enfim. Mas, bom, acredito que agora foi. Mas, assim, gente, o que eu vou pedir para vocês é que depois vocês podem entrar para assistir, que eu vou deixar salvo aqui por 24 horas. Então, quem perdeu aí vitamina D, ômega 3, whey protein e agora a creatina, vai ficar salvo por 24 horas, pode voltar para assistir aos vídeos, tá bom? Nem se preocupe, Giovana. Daqui em diante eu acho que vai estabilizar. Eu ainda vou falar sobre alguns suplementos, mas na verdade o meu objetivo é tentar parar aí com os 20 minutos. Na verdade já tem 20 minutos, mas é tentar parar daqui a pouquinho para pegar todas as dúvidas de vocês, tá certo? E aí vou ter que encerrar daqui a 20 minutos, não tem jeito. Mas daqui a pouquinho, então eu vou só ouvir dúvidas de vocês e a gente tira todas as dúvidas sobre suplementação. Beleza, pessoal? Tá difícil, viu? Mas vamos falar sobre glutamina. Gente, glutamina é um outro que tem me perguntado bastante, e até eu tenho pacientes que têm me falado até. Paula, até nesse período de quarentena,
Tô dando suplementação, tô tomando suplemento de glutamina e dando essa suplementação de glutamina para toda a família, porque eu já ouvi falar que glutamina ajuda na parte da imunidade. Então agora, para ajudar ainda mais nessa questão, fortalecer a imunidade de todo mundo aqui de casa, tô dando glutamina para todo mundo. Isso na semana passada teve uma paciente que me falou exatamente isso. Então, na verdade, o que eu conversei com ela, gente, o que eu falo aqui com vocês é que glutamina, ela é um aminoácido que a gente chama de condicionalmente essencial, ou seja, o nosso corpo, ele produz glutamina, ele produz normalmente glutamina, que ele produz uma quantidade que é suficiente para suprir o nosso dia a dia normal. Se nós somos pessoas que treinamos ali 4, 5, mesmo que seja 6 todos os dias da semana, mas que a gente treina ali naquele nível normal, 1 horinha por dia, gente, se a gente é um ser humano padrão, normal, ou seja, se a gente não está submetido a um estresse muito grande, e aí eu diria que o que poderia ser esse estresse, assim, absurdo? Tem algumas doenças específicas, então, doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, então, pacientes que têm doença inflamatória intestinal, do tipo doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tá numa fase mais aguda, assim, de síndrome do intestino irritável. Fato é, se existe uma doença inflamatória intestinal, é interessante a suplementação de glutamina. Aí eu digo, para esses pacientes é vida antes e depois da glutamina. Se existe um estresse muito grande do tipo, se eu sofri uma grande queimadura, esse é o exemplo mais clássico da literatura. Grandes queimados, eles precisam suplementar glutamina, exatamente porque a produção natural do corpo deixa de ser suficiente para suprir toda essa demanda, porque a glutamina também está relacionada ali à reparação tecidual. Mas, gente, glutamina, ela vai influenciar diretamente na nossa imunidade de maneira aguda, a ponto de eu suplementar glutamina todos os dias e acreditar que isso vai melhorar a minha imunidade? Não, tá certo? Definitivamente não. Então, eu não preciso suplementar glutamina com o objetivo de melhorar a imunidade. Não tem qualquer estudo que comprove isso. Então, a gente tem que entender que glutamina, naturalmente, a gente já produz, mas, claro, se eu passo por algum momento de estresse muito grande, aí talvez essa produção natural deixe de ser suficiente e vale a pena eu passar a introduzir essa glutamina. A glutamina é um alimentozinho, principalmente para os nossos enterócitos, né, para as nossas células intestinais. Então, sempre, por isso que qualquer doença até que tenha tem a origem dela, digamos assim, muito ali a nível intestinal, sempre vão ser doenças que vão provavelmente se beneficiar do uso da suplementação de glutamina. Mas pra gente que mantém uma vida normal ali, que treina no seu normal, não, a gente não vai conseguir trazer benefícios extras para nossa imunidade suplementando glutamina, tá certo? Então, na verdade, imunidade a gente tem que entender que é algo que a gente constrói a nível crônico, né, a longo prazo, com as nossas atitudes, né, os nossos hábitos de vida, alimentares, emocionais, atividade física, mas são os nossos hábitos a médio e longo prazo que solidificam e que tornam mais forte a nossa imunidade. Não existe nada a nível agudo que eu possa dar, né, a nível alimentar e tudo mais. Hoje a gente fala muito em shot antioxidante, em própolis, mas, gente, nada disso vai melhorar a nível agudo a imunidade. Tudo em imunidade, realmente, ela é um resultado da nossa constância, daquilo que a gente faz todo santo dia há muito tempo, há meses, há anos. Então, na verdade, o que a gente pode sim, agora, durante a quarentena, se caso a gente não fizesse, passar a construir uma rotina boa, tanto de alimentação, quanto também trazendo um pouco de própolis. Sim, própolis é excelente e aparentemente é muito bom para a parte da imunidade. A grande questão é que não adianta a gente acreditar que, tendo uma base às vezes que não é boa, tendo uma alimentação ruim, sendo sedentário, não adianta a gente acreditar que isso daqui mais própolis vai gerar uma boa imunidade. Não vai, certo? Então não existe nada que seja tão poderoso assim para nível agudo, mesmo associado a hábitos de vida ruins, que isso melhora a imunidade. Não é dessa forma também que acontece, tá bom? E glutamina estaria aí nesse pacote. Então, assim, a suplementação de glutamina, ela é bem-vinda em casos muito pontuais e específicos, principalmente quando a gente fala disso, de sair da doença, né, da saída da normalidade, né, do nosso estado saudável. Aí a glutamina realmente vai ter muitas aplicações, mas no geral ela não tem se provado tão boa assim, por exemplo, para essa parte da imunidade em pessoas que já
são saudáveis, em pessoas que não têm ali nenhum acometimento agudo da saúde com alguma doença específica inflamatória ou com algo que realmente necessite de uma quantidade maior de glutamina do que a que o nosso corpo já é capaz de prover. Tá certo? Gente, ó, eu tinha anotado aqui alguns outros suplementos para falar. Colágeno hidrolisado, eu falei ele até numa live que eu fiz agora segunda-feira, que é uma coisa que me perguntam muito, né? Ai, Paulo, tenho flacidez, emagreci bastante, tenho uma pele mais flácida ou naturalmente mais flácida. Ju, vitamina D, eu falei no início dessa live, só que a live ficou péssima, eu vi que não tinha ninguém, porque a live estava caindo toda hora, mas vai ficar salvo. Então, assim que eu acabar aqui, que vai ser daqui a pouquinho, você já entra novamente na live salva e assiste tudo, tá bom? No início eu falei de vitamina D, ômega 3, suplementos proteicos e creatina. A live voltou a ficar boa quando eu tava finalizando creatina. Tá certo? Mas colágeno hidrolisado. Gente, colágeno hidrolisado é algo que existe uma divisão. Tem estudos que mostram que pode ser benéfico para a parte de melhora da elasticidade, né, para diminuição do volume de rugas da pele, mas uma gama gigantesca, uma outra gama gigantesca mostra que não traz tantos benefícios assim para essa parte de pele. Aparentemente, ele não é capaz, a suplementação do colágeno hidrolisado não é capaz de melhorar diretamente essa qualidade da pele, trazendo mais colágeno para a pele. E a explicação para isso é que muitas vezes não adianta a gente acreditar que por dar aquela sequenciazinha de aminoácidos ali que fazem parte desse colágeno, porque o colágeno é uma proteína grande, complexa. Ela é basicamente formada de uma sequência de principalmente 3 aminoácidos. Então, o que eu tenho no colágeno hidrolisado é justamente essa proteína quebradinha. Então, o que eu vou dar ali naquela misturinha, naquele pozinho que eu diluo na água, é basicamente um líquido ali onde eu vou ter vários desses aminoácidos soltinhos, onde o nosso corpo já consegue, assim que isso chega lá no intestino, eu já consigo absorver isso. Só que a grande questão adianta eu dar essa sequência de aminoácidos, meu corpo absorve isso, como é que de fato eu tenho a produção de colágeno? É se o meu corpo absorver isso e entender que lá na minha pele ele tem que montar novamente esse quebra-cabeça e transformar novamente essas pecinhas soltas no colágeno. E para isso eu preciso de algumas vitaminas e minerais. Vitamina C e silício, por exemplo, são uma vitamina e um mineral que eu já posso citar de cara, que eu preciso para que o meu corpo pegue esses aminoácidos soltos e construa esse quebra-cabeça, né, formando o colágeno. E fato é, mesmo dando, Paula, as peças do quebra-cabeça, né? Ou seja, vitamina C, silício, os 3 aminoácidos específicos lá, mesmo dando tudo isso, será que o meu corpo vai chegar lá dentro, absorver e montar esse quebra-cabeça da maneira que eu quero? Não necessariamente, gente. Por quê? Porque às vezes o meu corpo, o que ele está mesmo querendo é aquele aminoácido X para formar uma enzima, aquele aminoácido Y para formar um hormônio que ele julga muito mais importante do que a formação do colágeno. Então, às vezes, se você deu lá esses aminoácidos para o corpo, ele vai falar, opa, que bom que ela entregou esse aminoácido, porque era justamente isso aqui que eu estava querendo para formar um hormônio que ela está precisando. E por mais, às vezes, que você dê ali a receitinha completa do colágeno, às vezes seu corpo vai dizer, não é o mais interessante para essa pessoa agora formar colágeno. O mais importante para ela é formar esse hormônio aqui, ou formar essa enzima aqui. Então, não necessariamente o meu corpo vai utilizar isso que eu estou dando na forma de colágeno hidrolisado para realmente fabricar colágeno lá no meu corpo, entendem? Então é por conta disso que muitos estudos mostram que às vezes o colágeno pode ter um efeito positivo nessa melhora de flacidez e elasticidade da pele, e muitas das vezes mostra resultados em que não se encontra um resultado positivo, em que a suplementação de colágeno não ajuda na melhora da qualidade da pele, entendem, gente? Mas assim, o que é que eu disse até na live anterior que eu fiz com a dermatologista? O que eu acredito em relação à suplementação de colágeno é que, cara, assim, ó, se você tem dinheiro, porque sim, querendo ou não, isso é um investimento que você vai fazer todo santo mês, comprar colágeno, porque é óbvio que a gente estaria falando de uma suplementação a longo prazo, então todo mês investir num bom colágeno hidrolisado, o que eu diria é, se você pode bancar isso, se esse é um investimento que você pode fazer para você, utilize, mas assim, utilize a nível preventivo, principalmente.
É muito difícil, gente, depois que já tá com a pele extremamente flácida, com muitas rugas, vai ser muito mais difícil a recuperação desse tecido. Então, se você quer, aproveita agora, 30 e poucos anos, né? Ótimo, entra com colágeno agora, para você trabalhar mais numa prevenção do que num tratamento. Porque a nível de tratamento, ou seja, o estrago já está feito e eu quero tratar, a chance de você ter resultados positivos com a suplementação de colágeno vai ser bem mais difícil, entendeu? Então, assim, a nível preventivo, eu julgo que é algo positivo, mas claro, gente, aí, se até eu nem tenho uma gama de evidências tão boa assim, que justifique a suplementação do colágeno, é a mesma coisa que eu falei do própolis aqui. Não adianta eu querer suplementar colágeno e a minha alimentação tá terrível e eu não usar nunca protetor solar e eu não fazer o básico para cuidar da minha pele. Então, assim, treinar, né, fazer qualquer marca, tá certo? Eu vi que começaram a me perguntar algumas marcas de colágeno. Gente, aí seria para qualquer marca de colágeno. Essa explicação que eu dei é exatamente igual. E ainda tem muito isso, viu, gente? Um grande viés, quando a gente vai estudar os artigos que falam sobre colágeno, o grande viés é que muitos foram patrocinados pelas marcas que fabricam colágeno. Aí é difícil até acreditar às vezes, né? Às vezes até eu paro e penso assim, pô, será que não teve uma manipulação desses dados estatísticos aqui? Enfim, sempre que o pesquisador, claro, tem ali, pode ter benefícios com os resultados daquele estudo científico, a gente sempre fica com um pezinho atrás, né? É sempre possível que, enfim, fica uma interrogação. Mas fato é, em relação a colágeno, o que eu diria é isso. Se quer suplementar colágeno, em primeiro lugar, faça a base correta. Treine força, sabe? Faça exercício de força. Exercício de força é uma coisa que, querendo ou não, ele pode visualmente melhorar ali a qualidade da pele, né? Aumentar a tônus muscular. Então, pode minimizar e melhorar a aparência dessa flacidez. Então, é super importante que você faça treinos de força e que você mantenha uma base boa de alimentação, de sono. Descanso para a pele é importantíssimo. Para a pele, para a memória, para absolutamente tudo, para o bom humor. Mas tenha uma boa noite de sono também. Então, assim, faça o básico correto e aí você pensa em suplementar colágeno, tá certo? Aí seria tipo a cerejinha do bolo, mas infelizmente com pouca comprovação científica. Gente, eu acho que eu vou abrir para perguntas, tá certo? Porque daqui a pouco a live vai encerrar. Então, tem alguém aí que tem alguma pergunta? Vou aproveitar que tá todo mundo aqui e já quero convidar vocês lá no link do meu perfil. Clica lá, que vocês vão ver que vocês podem, vai aparecer um monte de opção. Vocês podem entrar no meu grupo do Telegram, tá certo? Que tá muito legal, que é o grupo Emagreça com a Nutri. Tô dando todos os dias muita informação bacana, ideias de receitas legais, áudios, insights que eu tenho, tudo eu jogo lá nesse grupo. Tá muito legal. Quem tá lá tá gostando bastante, tá me dando bons feedbacks. E também você pode participar de um webinário que eu vou fazer no dia 16 de abril, que é um webinário gratuito, tá certo? Gina, minha vitamina D é baixa. Posso suplementar sempre? Sim, Gina. Na verdade, assim, se você é uma pessoa que não tem condições de se expor ao sol com regularidade, e até lá no início eu até citei um estudo, que foi um estudo que foi feito lá no Reino Unido, e que ele viu que para essas pessoas, no verão, né, se expor ao sol no período de pico do sol, ou seja, meio-dia, dia sim, dia não, por 13 minutos já era suficiente para manter uma boa quantidade de vitamina D. Então, o que eu diria é, se você dispõe aí no seu período de quarentena, né, na sua casa, você dispõe de uma varanda, uma janela que entra um solzinho, abre a janela, tá certo? Porque o vidro, se eu não me engano, eu acho que ele bloqueia o raio UV. Então, a ideia é, se exponha mesmo ao sol. Se você tem varanda, janela, quintal disponível, se expõe um pouquinho ao sol. Vamos pegar esse exemplo aí, esse estudo como exemplo. Então, pelo menos dia sim, dia não, 10 a 15 minutos, tá certo? Protege o rosto. Se você é uma pessoa que, Paulo, eu tenho tendência a manchas e tudo, gente, protege o rosto, passa protetor solar, bota uma barreira física mesmo, mas expõe alguma parte do corpo por 10 minutinhos, dia sim, dia não, tá certo? Que horas? E caso você não consiga fazer isso, sim, suplementação, sem dúvida nenhuma, é o que eu faço. Que hora é melhor para fazer o uso do whey? Cris, que hora é melhor para fazer uso do whey? Aí depende, Cris, na verdade não tem horário certo, tá bom? Às vezes as pessoas acham que o whey tem que ser necessariamente após o treino, pela velocidade de absorção da proteína, vai ser melhor, vai me trazer mais benefícios se eu absorvo rapidamente essa whey depois do treino, mas não,
tá certo? Tem muitos estudos aí comparando, por exemplo, whey protein versus ovos. Aí dá a mesma quantidade de proteína ali. Dei 25 gramas de proteína na forma de whey protein ou de ovos. Todos esses estudos que comparam whey com qualquer outra fonte de proteína, dando na mesma quantidade, eles mostram que tem exatamente o mesmo efeito a título de estímulo a ganho de massa muscular, por exemplo. Então, não tem nada a ver essa coisa de velocidade de absorção, preciso de urgência, whey protein depois do treino, não precisa. É como eu disse lá no início da live, eu posso usar whey protein ou qualquer outro suplemento proteico em qualquer momento do meu dia, se o objetivo for simplesmente aumentar a quantidade de proteína que eu uso no meu dia. Então, whey protein é uma forma fácil de você adicionar proteína no seu dia, principalmente para aquelas refeições em que você não tolera, ou você não gosta, ou simplesmente não tem como recorrer a um alimento de origem natural. A grande vantagem do whey protein em relação ao alimento proteico de origem natural, claro, isso aí eu pegando um whey protein que seja de boa qualidade, tá bom? Lista de ingredientes limpas, porque aí senão tudo o que eu vou falar agora cai por terra porque você tá botando um monte de aditivo químico para dentro. Mas uma vantagem que eu teria de uma whey limpa para um alimento natural, digamos assim, ovos, por exemplo. A grande vantagem só é que o whey protein, ele vai ser só proteína. Então, ali não tem praticamente nada de carboidrato e gordura adicionado. Então, olhando por essa visão muito específica, se eu quero, às vezes, se eu estou tomando cuidado para não aumentar muito a quantidade de calorias da minha dieta, e eu quero só aumentar proteína, sem aumentar tanto gordura, por exemplo, aumentar tanto carboidrato, aí a whey protein acaba ganhando do alimento natural. Nesse único aspecto, porque aí eu tenho como adicionar proteína sem adicionar praticamente nada de gordura. Porque no final das contas, quando eu adiciono ovos, por exemplo, não tem jeito, gente. Qualquer alimento proteico, né, qualquer fonte de origem, principalmente animal, vai vir, é o combo, é proteína mais gordura. Então, se eu adiciono ali 4 ovos para eu ter essa quantidade ali de em torno de 20 e poucos gramas de proteína, eu vou estar adicionando por tabela muita gordura também. Então, nesse caso, nesse ponto específico, o whey protein vai ganhar do alimento natural só por isso. Certo? Ou seja, boa quantidade de proteína com o mínimo possível de calorias adicionado. Obrigada, Aninha. Conteúdo de qualidade, você arrasa. Muito obrigada. Mulatinho do Sul disse aqui, uso whey para receitas ou quando dá vontade de comer algo doce. Beleza, muitas pessoas usam com esse objetivo, né? Então, se você pega uma whey de qualidade, ela naturalmente já vai vir com algum adoçante, né? Se ela for de qualidade mesmo, provavelmente vai ser algum adoçante natural. Então, uma mistura de estévia, com eritritol, com talmatina, enfim. Então, acaba que muitas pessoas utilizam como forma de criar uma sobremesinha proteica. Não deixa de ser uma opção. Pode ser sim. Que mais, gente? Tem mais alguma pergunta aí? Eu acho que o tempo daqui a pouquinho já vai estourar, deve faltar uns 5 minutinhos para acabar a live. E aí eu quero aproveitar e tirar as dúvidas de vocês, porque realmente 40 minutos, praticamente uns 30, 40 minutos da nossa live eu não consegui interagir com vocês, mas vai ficar salvo aqui, tá bom? Vai ficar salvo aqui no meu Stories por 24 horas. Aninha, Nutrify está em falta no mercado. Pois é, Nutrify é uma boa marca, não sabia que estava em falta. Eu tô com um potinho de whey aqui que tá me servindo para esses dias, então não tentei comprar whey protein esses dias. Mas que pena, porque é uma ótima marca mesmo. Que mais, gente? Vocês têm dúvidas? Mais alguma dúvida sobre suplemento? Vamos ver aqui. Posso tomar colágeno em pó com sucos? Pode, sem problema nenhum. Você pode dissolver em qualquer líquido. A grande questão só é que se você às vezes está com objetivo, por exemplo, de emagrecimento, só cuidado para não exagerar muito no consumo de sucos no dia, tá bom? Porque vai ser bastante açúcar que vai estar entrando. O whey protein sobrecarrega os rins? Gente, vixe, começou a surgir um monte de pesquisa, um monte de pergunta. Parem de perguntar aí para eu conseguir ler aqui. O whey protein sobrecarrega os rins? Gente, não. Na verdade, assim, até é um grande questionamento até essa coisa de excesso de proteína, então seja whey protein, seja qualquer via de consumo de proteína natural ou não, vai sobrecarregar os meus rins, né? Ou vai levar um dano renal, por exemplo. Gente, o que a gente tem que é fato na literatura? Fato é que se eu já tenho um dano renal, então se eu já tenho insuficiência renal crônica, por exemplo, consumir uma quantidade elevada de proteína, isso pode piorar o meu dano. Isso pode agravar ainda mais a saúde dos meus rins, já que eu já tenho um rim com saúde debilitada. Agora, se eu tenho um rim perfeito, saudável, eu vou prejudicar o meu rim, eu posso causar uma lesão no meu rim por consumir muita proteína. Aí a grande questão é, o que é muita, né? Mas eu posso
agravar, eu posso causar uma lesão por consumir muita proteína? Não tem um estudo que diga isso e, na verdade, talvez nunca vai existir, né? Porque nenhum conselho de ética iria liberar um estudo onde eu fico ali dando doses cada vez mais altas de proteína para a pessoa até eu ver que o rim dessa pessoa pifou, até eu ver que eu induzi uma lesão renal. Então, nenhum comitê de ética nunca liberaria, né? Porque é óbvio que eu não posso prejudicar nunca a saúde do ser humano ali com qualquer estudo que seja. Então, em resumo, a gente nunca vai ter essa resposta. Sobrecarregar, então assim, vai fazer o seu rim trabalhar um pouco mais? Vai fazer o seu rim trabalhar um pouco mais. Mas isso é algo ruim para a sua saúde? Isso vai chegar a levar a um dano, por exemplo? Não, gente. Não há um estudo que me diga isso. Então, eu não tenho que ter medo, seja de whey protein, ou seja da carne ou dos ovos, eu não tenho que ter medo de trazer um pouquinho de fonte de proteína para cada uma das minhas refeições do dia, por exemplo. Tá certo? L-carnitina. Quase ninguém fala da L-carnitina e é super caro. L-carnitina é um dos suplementos que não presta para o objetivo, pelo menos para a finalidade a que ele se propõe. Qual seria o objetivo da suplementação de L-carnitina, né? É aumentar a quantidade, aumentar a queima de gordura. Mas eu vou explicar, na verdade, o que é a carnitina. A carnitina é uma estruturazinha que está presente ali na membrana da nossa mitocôndria. E a nossa mitocôndria, não sei se vocês lembram, mas é a nossa usina de energia dentro da célula. É ela que vai receber ali, por exemplo, a gordura vai entrar e ela vai queimar essa gordura, ela vai transformar essa gordura em energia. A carnitina que é responsável por ser esse portal que faz com que... Vixe Maria, peraí, a garganta secou. Toda vez que alguém dá tosse, eu já penso, né? Coronavírus, mas no caso aqui não é. Basicamente minha garganta secou mesmo. Mas vamos retomar. Qual é o papel da carnitina? Então a carnitina fica lá na membrana da minha mitocôndria e ela serve como se fosse uma portinha que abre para a gordura entrar, para o ácido graxo entrar, e lá dentro esse ácido graxo vai ser utilizado como energia. Essa gordura vai ser queimada. O que os pesquisadores pensaram era o quê? Se eu aumentar a quantidade de carnitina na membrana da minha mitocôndria, mais gordura vai entrar, eu vou queimar mais gordura por minuto, digamos assim. Então eu vou aumentar a queima de gordura se eu aumento a quantidade de carnitina na minha membrana mitocondrial. Mas na verdade, o que é que no final das contas se viu? Que suplementar a carnitina não leva a aumento da queima de gordura. Então, assim, o que a gente pode dizer hoje é que a carnitina, ela é um belo antioxidante. Então, não é nem dizer que ela não presta para nada, mas definitivamente ela não presta para a finalidade em que ela é vendida, que é aumento de queima de gordura, né? Otimizar emagrecimento. Ela não vai ser efetiva realmente para essa finalidade, tá certo? Deixa eu tentar voltar aqui para ver se teve mais alguma pergunta que eu perdi. Suplemento para queda de cabelo, perguntaram aqui. Ana Lúcia perguntou. Ana Lúcia, para queda de cabelo, a gente geralmente vai passar um blend de algumas vitaminas específicas e alguns aminoácidos específicos. Dentro desse blend de vitaminas e aminoácidos, a gente tem principalmente a biotina. Já caiu muito até no uso popular. Tem gente que assim viaja lá para fora e traz esses suplementos, né, que é hair, skin and nails, né? Então, cabelo, pele e unhas, melhora tudo. E a gente vê lá que, de coincidência, o que tem entre todos eles é uma alta dose de biotina, que é uma das vitaminas do complexo B e que realmente é uma vitamina que é muito necessária para essa parte de crescimento de cabelo. Então, realmente, o que seria interessante se o cabelo tá tendo uma queda excessiva, claro, o objetivo é você procurar um dermato, né? Talvez até um tricologista, que é quem tem a especialização mesmo nessa parte de cabelo. Primeiro, para ele avaliar qual é a causa da sua queda de cabelo, né? Porque podem ser diversas. Não é minha especialização, né? Não tenho nada a ver com essa área dermatológica. Sou nutricionista, não sou médica dermatologista. Então, eu nem conseguiria te explicar aqui. Mas a nível nutricional, realmente o que a gente faz é um complexozinho de vitaminas, minerais e aminoácidos. E talvez a biotina seja aí o principal que vai ter dentro desse complexo, tá bom? Deixa eu passar aqui. Função do picolinato de cromo. Então perguntaram aqui sobre picolinato de cromo. Gente, picolinato de cromo nada mais é do que uma forma, né, farmacêutica ali de eu suplementar cromo na minha alimentação. Cromo é um mineral que a primeira coisa que eu penso, né, quando eu penso em cromo, é melhorar a função da insulina.
Então, gente, contagem regressiva aqui, o Instagram começou, 30 segundos. Então, o fato é, cromo melhora a sensibilidade à insulina para quem tem deficiência de cromo, mas não tem nada que vai explicar diretamente, amenizar a vontade de comer doce ou qualquer função desse tipo, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada. Assistam a reprise aqui 24 horas, porque no início rolou muito assunto interessante. Vejo vocês lá no grupo do Telegram. Cliquem lá no link da bio para se cadastrarem, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.